Está conosco hoje aqui Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Professor, bem-vindo novamente conosco nessa sexta à noite. Boa noite, prazer. Daniel Hittner, em carne e osso, aqui. Não é uma miragem. Né? Nosso diretor em Brasília, meu grande amigo, prazer estar conosco. De perto, hein, Daniel? Dá até medo. Somos amigos há mais de 20 anos. E a Thaís Herédia, nossa analista de internacional. Eu não sou sua amiga há 20 anos, mas serei. Tá bem. É verdade, né? A gente chega lá. Bom, gente, vamos lá. A Corte Internacional de Justiça decidiu nesta sexta-feira que a Venezuela não pode anexar parte da Guiana. A região conhecida como Essequibo é potencialmente rica em petróleo. A reportagem é de Thaisa Medeiros. A decisão do tribunal vem às vésperas de um referendo convocado pelo regime de Nicolás Maduro, que questiona, entre outras coisas, se os venezuelanos concordam com um plano para incorporar o território de Essequibo. A zona de 160 mil quilômetros quadrados, rica em petróleo e recursos naturais, equivale a 2/3 do território da Guiana e abriga 125 mil dos 800 mil habitantes do país. A Corte não proibiu expressamente que o referendo seja realizado, mas deixou claro que qualquer ação concreta para alterar a situação da região deve ser interrompida. O tribunal é a corte mais alta da Organização das Nações Unidas para resolver disputas entre estados, mas não pode obrigar países a cumprirem suas decisões. A disputa entre Venezuela e Guiana pela área na fronteira com o estado de Roraima já dura mais de um século, mas se intensificou a partir de 2015 com a descoberta de grandes reservas de petróleo na costa do Essequibo. O Brasil enviou seguidos apelos ao governo da Venezuela para evitar o conflito com a Guiana. Oficialmente, o país não opina e considera que o referendo é um assunto interno dos venezuelanos. Nos bastidores, o sentimento é de preocupação e irritação. O Brasil vê como inoportuna a discussão em meio à negociação entre o governo Maduro, a oposição local e os Estados Unidos para a realização de eleições livres no ano que vem, em troca da retirada de sanções à Venezuela. Outra pergunta do referendo é sobre o reconhecimento da jurisdição na Corte Internacional. Nas redes sociais, Maduro defendeu a anexação e já antecipou seu voto. Ele escreveu: ficaram para trás as pretensões do governo da Guiana e querer interferir num ato soberano e constitucional do nosso país. Ratificamos nossa posição histórica de não reconhecer a Corte Internacional de Justiça como mecanismo para resolver a controvérsia do nosso Essequibo. Por conta da tensão entre os dois vizinhos, o Exército Brasileiro aumentou o efetivo que patrulha a fronteira e assim tenta evitar que a Venezuela invada o território do país para avançar sobre a Guiana. Bom, gente, vamos só dar uma olhada de novo no mapa que a gente mostrou na reportagem, só para entender, vamos dizer assim, a gravidade, mas olha ali está a Venezuela. E essa área em vermelho é o território em disputa, né? Uma disputa que remonta ao século XIX até, né? Os primeiros acordos ali, quando foram tratados. Então, se a Venezuela quiser, de fato, levar adiante essa ambição, inevitavelmente, de alguma maneira ali, o território brasileiro acaba estando um pouco no meio do caminho, né? Por isso que tem acendido ali o alerta, tanto no Itamaraty, quanto no Palácio do Planalto e no Exército Brasileiro, que ampliou as tropas naquela região. Professor, esse referendo, a sua percepção é genuína essa motivação do território ou ela esconde talvez um desejo de ampliar uma exploração de petróleo ou talvez também se devem a questões internas da Venezuela, né? O ditador procurando um motivo talvez para que não haja eleições já no ano que vem? Bom, a chave para compreender essa questão é essa segunda abordagem, né? Que é um tema doméstico. O referendo é uma propositura interna e o regime de Nicolás Maduro procura criar fatos para galvanizar a opinião pública do seu país em torno do seu regime, do seu governo, no momento em que está enfraquecido por essa possibilidade de, em havendo eleições ano que vem, a oposição tomar o poder, né? A Venezuela tem sofrido sanções econômicas,
dificuldade de exportação do petróleo para Estados Unidos, para outros países do Ocidente, e com esta possibilidade de se levantarem essas sanções, aumenta o potencial das suas exportações. Muito bem, a questão desse Essequibo é uma questão histórica na Venezuela. Os mapas na Venezuela contêm essa parcela do território da Guiana como se fosse uma pretensão legítima, né? Então, no imaginário popular venezuelano, isso é algo concreto, digamos assim. Mas na prática não é. Essa é uma questão já resolvida lá no século XIX, né, no fim do século XIX, em que esse território ficou pertencente à então colônia da Guiana, né, que pertencia ao Reino Unido, e quando a Guiana, a República Cooperativista da Guiana, se torna independente em 1960, é reconhecida essa fronteira. Então, é inoportuno, não tem a legitimidade necessária para se fazer valer no plano internacional, tanto é que a Corte Internacional de Justiça recomendou fortemente que não haja qualquer tipo de pretensão venezuelana levada adiante neste momento, e causa uma instabilidade na região que não condiz com o que se quer, né, para um projeto de integração sul-americana, latino-americana, hemisférico. Então, é um jogo de cena doméstico para uma tentativa do regime de Nicolás Maduro, um regime que não pode ser considerado democrático, tanto é que está suspenso do Mercosul pela cláusula democrática, de ter mais força interna e se fazer valer na eventualidade de eleições que beneficiariam a oposição. Daniel, o que você tem sentido em Brasília? É para valer do Maduro? Estão atentos, estão com receio? Caio, alguns pontos que são importantes. Eu ia com frequência à Venezuela fazer coberturas nos anos 2000 e me lembro em 2006, o Hugo Chávez, então presidente da Venezuela, depois morreu, passou o bastão para Nicolás Maduro, mas em 2006 a Venezuela mudou sua bandeira e a bandeira incluiu ali uma estrelinha a mais, que era a estrelinha de Essequibo. Então, é uma coisa que já vem lá de trás. Bom, tinha outra mudança também, que mudaram a postura do cavalo. O cavalo era chamado de imperialista pelo Hugo Chávez porque ele galopava para a direita, então ele tinha que galopar para a esquerda. Mas, tirando isso, você tem ali um problema que é totalmente doméstico. Nicolás Maduro, há algumas semanas, fez um acordo com o governo americano. Em troca de sanções levantadas, ele reconheceria o pleito das primárias da oposição, a candidata da oposição que saiu banhada de votos, 94% dos votos, né? E não é a candidata de preferência de Nicolás Maduro para que ele busque mais 6 anos de mandato. Ele fazer isso neste momento significam duas coisas. Primeiro, ele consegue testar o sistema eleitoral. Não que ele tenha dúvidas sobre o sistema eleitoral, ele tem dúvidas de quem vai votar. E é muito importante para Nicolás Maduro saber se as pessoas que ele acha que estão com ele, talvez até funcionários públicos, estão de fato votando. Então, é excelente para controlar. E segundo, é o ponto ali da Maria Corina. Foi só terminarem as primárias na Venezuela que começou a contestação da candidatura Maria Corina Machado e várias pessoas do governo venezuelano já começaram. A Maria Corina, provável candidata. Não, só para esclarecer para nem todo mundo que acompanha. Maria Corina é a representante da oposição e que saiu vitoriosa nas primárias da oposição para enfrentar Nicolás Maduro. Hoje seria a candidata mais forte da oposição e Nicolás Maduro não quer enfrentá-la. E aí o grande ponto é o seguinte: ao colocar uma questão externa, como a invasão da Guiana para retomar Essequibo, ele consegue, no plano internacional, inclusive com o governo brasileiro, dizer assim, olha, eu volto atrás. A condição para voltar atrás é que vocês não me encham tanta paciência aqui com a eliminação dessa candidatura. Sim. Ô, Thaís, agora a questão econômica também acaba entrando aí, né? A questão do petróleo, né? A Guiana, eu estive lá no Amapá agora, né? Uma série de reportagens que em breve a gente vai transmitir. A Guiana é o grande oásis ali, né? Pelo menos o Amapá, que é um estado, infelizmente... Esse é o apelido que ela ganhou, o oásis. O Amapá, que é um estado muito... com muitas necessidades, né, sociais e econômicas, acho que junto com o Maranhão está nos rankings dos piores indicadores, mas eu fiquei lá quase 10 dias e todo mundo olha para, não a Guiana francesa, a gente está falando da Guiana inglesa, né, mas todo mundo fala ali dessa possibilidade de exploração de petróleo no Amapá, mirando esse boom econômico da Guiana inglesa. Eu queria que você... Olha, o petróleo lá foi descoberto em 2015.
E a exploração ainda está começando, né? Ela produz cerca de 350, 400 mil barris por dia. O Brasil produz muito mais do que isso, né? Mais de 3 milhões. Então, é uma operação de início. Agora, eles têm de reserva comprovada mais de 11 bilhões de barris. O Brasil tem de reserva comprovada 14,5. Então, nós estamos falando de um país que é menor do que o estado de São Paulo, tem menos de 1 milhão de habitantes, com uma riqueza proporcional a 70% do petróleo que o Brasil tem. Então, assim, a Guiana já deu ao mundo assim, números absurdos. No ano passado, ela cresceu 62%. Esse ano vai crescer 37%, 38%. E essas informações estão, inclusive, há um boom de estudos sobre a Guiana, ou a Guiana, né, dependendo de quem fala, por causa disso. Isso ainda não reverteu, né, talvez pelo tempo, mas ainda não reverteu. Um país muito pobre, quase metade da população vive na pobreza, enfim. Então, assim, é óbvio que o Maduro olha para lá e fala, escuta, né, o petróleo já está lá, está tudo muito novo, a Venezuela está sendo acusada agora, com o levantamento das sanções, de provocar muito vazamento de petróleo, porque ela está obsoleta. Então, quer dizer, é um oásis com tudo pronto para ela, de alguma forma, se beneficiar da permissão de produção e exportação de petróleo que ela ganhou. E só para fechar aqui, Daniel, eu estava olhando aqui, acabou de sair na Reuters Internacional uma reportagem dizendo que a Venezuela tinha até ontem para liberar presos americanos, 3 presos americanos, e para assumir a candidatura da Maria Corina. Então, isso a Venezuela fez, mas não soltou os presos, e a Reuters está dizendo aqui que os Estados Unidos estão prontos para dar uma pausa nessas sanções se os presos americanos não forem liberados. Então, eu entendo que é uma situação muito delicada, assim, do terreno que Maduro, ou dos riscos que Maduro está querendo assumir para, de alguma forma, se manter no poder. Professor, muito provavelmente tudo que eu conversei e li sobre esse assunto, a tendência do referendo é dizer sim, né? Acho que são 5 questões. Tem uma questão, ele não fala diretamente na possibilidade de uma guerra, mas tem uma questão, acho que 2 questões bem claras: utilizar todos os meios possíveis para reanexar, né? Vamos supor, tem o resultado domingo agora. A população autorizando todos esses meios. E aí? Quais são os próximos passos, na sua percepção e conhecedor de Venezuela que o senhor é? Bom, sim, ele deverá ganhar, né, o referendo. Quem comparecer às urnas será para apoiar essa iniciativa do governo Maduro. E os próximos passos serão dele bradar que tomará posse, que fará as gestões necessárias e insuflará o público interno em torno de si e jogará essa pressão também no meio externo, né? Distraindo um pouco, ou tentando distrair a atenção da opinião pública interna e externa dessa questão da candidatura de oposição e da realização de eleições agora no ano de 2024. Invadir, anexar o território por meio do uso da força é altamente improvável, porque aí o cálculo muda de figura, né? Primeiro que ali é uma região de selva nativa, rios imensos, né? Tanto é que a hipótese de ele usar o território brasileiro é porque a transposição de aparatos das Forças Armadas pelo rio que faz a divisa entre Venezuela e Guiana é praticamente inviável, né? Então, precisaria usar o território brasileiro. Então, ali, a ideia de guerra, efetivamente, de invasão territorial, é muito remota. E é uma hipótese, eu diria, seria suicida para Nicolás Maduro. Deixa eu só fazer uma correção aqui. No ato falho, eu acabei dizendo que os Estados Unidos estavam prontos para suspender as sanções. Não, suspenderam o alívio nas sanções. A Fernanda, nossa editora-chefe, me corrigiu aqui. Ô, Daniel, é um prato cheio para o Brasil operar, né? A partir de domingo. O Celso Amorim, que é o assessor internacional, já esteve lá, acho que há 1 ou 2 semanas. Recentemente retomamos as relações diplomáticas que haviam sido rompidas sob o governo Bolsonaro. Já temos uma embaixadora, né? Como que o Brasil vai lidar
com isso, a diplomacia brasileira, que é próxima, né, essa gestão da ditadura Maduro? Um fato é incontestável. O Brasil, no governo Lula, tem condições de se colocar como um facilitador ali de qualquer mediação, de qualquer conversa entre governo e oposição. O cuidado ali que precisa ter é não ser engambelado pelo Nicolás Maduro, porque já estamos na 15ª tentativa de negociação entre Maduro e oposição. O que nos faz crer que nessa 15ª tentativa o governo cumprirá o que está combinando com a oposição é uma grande incógnita. Agora, outra coisa que a gente já vê algum desdobramento em Brasília, bom, o Exército já está mobilizando ali algumas tropas em Roraima, poucas, mais estratégicas, e isso o Exército não acredita, não trabalha com o cenário de inevitabilidade da guerra, ou mesmo de probabilidade de guerra, não é esse o cenário A, o cenário básico do Exército. Agora, essas tensões entre Venezuela e Guiana estão servindo muito para as Forças Armadas aqui no Brasil colocarem de volta para o governo a importância do reequipamento das forças. Então, quando você está negociando, por exemplo, mais um lote de 12, 15 caças Gripen com a Suécia, e você tem um cenário de restrições fiscais, é prato cheio para a FAB dizer, olha como é importante, não é demais, eu preciso do meu poder dissuasório. E você tem no Exército, o Exército está com uma licitação aberta, agora não é exatamente uma licitação, mas está com uma sondagem no mercado para uma compra de 800 milhões de reais, quase R$1 bilhão, de obuseiros. Os obuseiros são os canhões da era moderna, vamos dizer assim. Os obuseiros que o Brasil tem hoje, que são basicamente uma artilharia, né? Uma artilharia contra o inimigo, os obuseiros são da Segunda Guerra Mundial. Você tem obuseiros da década de 40 e obuseiros da década de 70. Então o Brasil está tentando substituir isso. E aí, quando você tem uma possibilidade, uma tensão dessa num país vizinho, no quintal do Brasil, é óbvio que favorece o argumento dos militares. O professor, a nossa conclusão geral aqui, inclusive acho que é a sua, é de que não chegaremos às vias de fato, né? Teremos muita espuma, né? Mas nada muito concreto nessa operação política toda, né? Até para quem está assistindo a gente, não achar que a gente daqui a pouco vamos estar ali cobrindo guerra aqui no Brasil. É isso, né? É mais nessa linha. O que a gente pode ver, Nicolás Maduro tentando fazer gestões com alguns parceiros que ele tem pelo mundo. Vamos lembrar que o Irã se aproximou muito, o regime do Irã, do regime venezuelano, a Rússia, a China, para que haja uma pressão para algum tipo de reconhecimento ou de extensão dessa questão jurídica quanto ao território de Essequibo. Mas, efetivamente, nada vai acontecer. Não haverá uso da força, quer dizer, eu diria que é muito improvável o uso da força, e a Guiana tem ao seu lado Estados Unidos, Reino Unido, país e empresas que estão lá com interesse na exploração do petróleo e de outros recursos minerais e cujos países de origem farão valer esse interesse, né? Então é muito difícil que a gente tenha algo mais além da espuma doméstica. Agora, professor, e os países que têm sido tradicionais aliados da ditadura venezuelana, Rússia e China principalmente, você acredita que eles, de alguma maneira, apoiarão essa ideia? Eu não diria que apoiarão, dirão que é uma questão interna da Venezuela realizar algum tipo de consulta popular e o regime fazer valer os seus direitos ou suas pretensões territoriais pelos meios aceitos. E poderão apoiar a tramitação de algum tipo de expediente, mas nada além do que possa significar a garantia do acesso, principalmente por parte da China, aos recursos energéticos e minerais da Venezuela, que já faz, né? O regime chinês tem um grande vínculo com a Venezuela, e de parte da Rússia, toda a cooperação militar que existe, né? Armas e cooperação técnico-militar. Ô Daniel, você vê alguma possibilidade da oposição também se mobilizar? Ou tem um efeito contrário, né? Tem um efeito contrário de, em vez da guerra servir para impulsionar uma eventual candidatura ou adiar, você acabar tendo um movimento contrário de favorecimento da oposição. E isso, de repente, ser um último ato da ditadura venezuelana. É até possível, mas eu vejo assim, a grande dificuldade da oposição é, de fato, se unir. A Maria Corina saiu das urnas ali, das eleições primárias, com 94% dos votos, porque ela já estava numa condição tão de favorita que quem apoiava, digamos, Henrique Capriles, que deixou
a sua candidatura de lado, Fred Superlano, que deixou sua candidatura de lado, simplesmente não foi votar. Não é que foi votar em outros candidatos, deixou de votar, deixou de participar. Então, você tem uma boa parte da oposição que não considera a Maria Corina Machado uma personagem capaz de fazer uma transição relativamente tranquila. Maria Corina Machado vai para o lado oposto de tensionar muito com o atual governo. Se isso servir para a oposição se unir um pouco mais e ungir de fato Maria Corina, pode ser um resultado que deponha contra Maduro, contra os interesses de Maduro. Agora, é difícil que aconteça, porque a oposição venezuelana é muito desorganizada. Professor, eu ouvindo aqui a pergunta que o Caio lhe fez sobre os parceiros, né, costumazes da Venezuela, a China e os Estados Unidos, a China e a Rússia, eu fico me perguntando assim, qual é a posição política que o senhor acha que o Brasil deve adotar depois do Lula ter relativizado, né, o que ele chamou de democracia na Venezuela e tudo mais. O Brasil precisaria ou deveria aproveitar uma situação como essa para dar uma remediada na posição? Para o Brasil, isso é um problema imediato, né? Vamos lembrar que os refugiados venezuelanos vieram, principalmente os caminhantes, né, os que se movimentaram caminhando para o Brasil, para Roraima, causando uma tensão social, uma pressão por acolhimento impactante, né, em Roraima e depois em todo o país. Isso não deixa de representar um ônus para o Brasil. Então, aliviar as tensões internas na Venezuela é nosso interesse nacional. E é nosso interesse, claro, como o maior país da América do Sul e como um dos gestores desse espaço natural que é a Amazônia, que os países amazônicos tenham algum tipo de normalidade na sua relação e na sua relação com o restante do mundo. Então, é muito importante que o Brasil atue nesse momento, já que as relações foram, eu não diria normalizadas, mas encaminhadas para uma normalização. E é, assim, uma oportunidade de o Brasil até despontar, né, já que é vizinho e é próximo ideologicamente do regime Maduro, como um país que amenize essas tensões. Então, seria muito importante uma proatividade brasileira com a moderação típica da nossa diplomacia, mas para amainar essas tensões. Seria, sim, uma possibilidade viável e que corresponde ao Brasil atuar.